Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, acho que eu zerei o jogo da Matrix. Zerei o jogo. Eu entendi uma coisa. Sabe aquela pergunta que todos nós fazemos assim que a gente quer iniciar no processo de expansão da consciência? De onde a gente veio, para onde a gente vai, quem criou o universo? Como foi criado tudo? Como tudo foi criado? E lendo esse livro aqui umas 300 mil vezes, eu compreendi uma coisa. Não sei, não é a verdade absoluta, foi o que eu compreendi, tá? Eu não tô dizendo que todos vão pensar da mesma forma que eu, mas eu entendi uma coisa. O todo é mente. Tudo é criado no todo, certo? Tudo que existe, o todo que criou. Agora, como é que ele criou? Você vai encontrar a resposta, se você estiver com ouvidos abertos para ouvir, você vai encontrar respostas aqui no princípio de vibração, tá? O todo, ele baixou a vibração dele para com que ele criasse todas as coisas, entendeu? O todo, ele vibra numa velocidade tão alta, mas tão alta, que a gente não consegue nem chegar perto, tá? A vibração é tão alta que parece que está parada, tipo a roda, né, que explica ali no princípio de vibração. Tipo a roda de um carro que ela gira tão rapidamente que é como se ela tivesse parada. E ao contrário é verdadeiro. Quando a vibração também é muito baixa, ela está parada, né? E então, como eu disse, o todo, para ele criar tudo que existe, a vibração dele, ele teve que baixar sua vibração. E para nós humanos, quando a gente quer criar alguma coisa, a gente tem que aumentar a nossa vibração. Entendeu? A gente aumenta a nossa vibração para criar. Que como disse aqui no princípio de vibração, usando essa mesma analogia todo, nós criamos aqui aumentando a vibração da nossa mente. Tanto para criar coisas para nós, né? E quanto para manipular algumas pessoas. A gente, vamos lá, por partes. Isso é complicado. A gente aumenta a nossa vibração. Primeiro, para nos alinharmos, nos conectarmos com o todo. Segundo, aumentamos a nossa vibração para criar coisas na matéria. Terceiro, usamos a nossa vibração da nossa mente para nos comunicarmos com outras pessoas telepaticamente, tá, gente? Esse processo de usar a mente, a vibração da mente, para nos comunicarmos com outras pessoas, aqui é que está uma situação, um problema. Que essa situação ela pode ser usada não para o bem, sabe? Se eu sei que eu tenho um poder de controlar outras pessoas através da minha mente, do meu poder mental, o que você acha que isso pode acontecer? Né? Foi como eu falei no vídeo que eu fiz, que o conhecimento é o fruto do bem e do mal. A árvore do fruto do bem e do mal é o conhecimento. Entendeu? Se ele usado de forma benevolente, beleza. Agora, se não, né? Por isso que o planeta Terra ele é considerado um planeta de... Como é que fala? De experiências. Né? A gente vem pra cá para experienciar. E olha, eu vou te falar uma coisa. Dizem que existem outros universos com uma densidade, com uma vibração muito mais densa do que a nossa. E a nossa vibração já é densa. Agora você imagina ter outros universos com a vibração ainda mais densa do que a nossa. Só que nós temos uma vantagem, que a gente pode aumentar a vibração do nosso cérebro, né? Como diz ali, da nossa mente, como diz ali no Paibano. Que quando você aumenta a vibração, você se conecta com o seu ser interior, que é quem você é. Digamos que o todo, né? O todo, ele baixou a vibração dele para criar as centelhas, certo? E as centelhas, elas foram baixando de acordo e foram criando, chegou até nós.
Entendeu? Foi assim que eu entendi. Assim que eu entendi, não. E aqui também tá explicando. Outra coisa, quando você aumenta a sua vibração, você se conecta com o todo. Porém, quando você aumenta muito a sua vibração, você não pode mais, não tem como mais você ficar encarnado nesse corpo físico porque ele não aguenta a sua vibração. Por isso que Jesus teve que ir. Por isso Neville foi. Por isso Buda foi. Porque não tem como aumentar toda a vibração e ficar aqui no corpo físico, porque o corpo físico não aguenta. No livro, acho que no livro Cartas de Cristo, Jesus fala que não tem mais como ele voltar para o corpo físico, a não ser que ele baixe muito a vibração dele. E ele não está muito disposto a fazer isso, não. Eu acredito que não esteja. Fazer isso não, porque ele está já em outros níveis, já de outras dimensões. Já ajudando outras pessoas, né, entre aspas, outros seres. Né? Então a gente pode se comunicar com Jesus, tá? Através da nossa mente. A gente pode se comunicar com qualquer ser desse universo. Através do véu com a nossa mente. Abraham. Aí você se comunica com Abraham pela mente. Oli, Quero, se comunica com Cryo pela mente. O Derianka, Wenka, se comunica com Bashar através da mente. Tudo através da mente. Eu comunico minha centelha, às vezes eu consigo ouvir a minha centelha. Eu consigo ouvir a minha centelha através da vibração da minha mente. E aqui, tudo aqui eu posso. Explica aqui no livro. Poder na princípio de vibração, o poder da nossa mente, o poder que temos de comunicarmos mentalmente, como eu já disse. Eu posso me comunicar com outra pessoa, outro ser humano aqui, mentalmente. Eu posso manipulá-lo, fazer o que eu quero, quanto eu posso me comunicar com pessoas mentalmente, entendeu? Digamos que eu tava pensando nisso. Combine com alguém que também esteja estudando isso. E você combina que você vai enviar um pensamento para ela. Que ela fique em modo receptivo. Por exemplo, a gente combina de meditar a tal hora. Nessa hora a gente vai meditar, vai aquietar, vai abaixar a vibração da nossa mente. Abaixar assim, né? Não abaixar. A gente vai silenciar os pensamentos para que a vibração da nossa mente, ela expanda. E a gente vai enviar um pensamento para essa pessoa. Eu tava pensando nisso. Se eu encontrasse alguém para fazer isso comigo, ia ser maravilhoso. Eu acredito. A gente faz treinar isso. Como disse ali, é treino. Você consegue fazer tudo isso. A gente consegue fazer tudo isso treinando a nossa mente. Como? Meditando. Aquietando os pensamentos. Como é que é? Mudando a polaridade, né? Do negativo para o positivo. Ficando o mais positivo possível da vida. Jesus sabia esses macetes todos aí. Jesus tinha todo esse conhecimento. E olha que Jesus, eu acredito que ele não leu o Caibalho. Ou será que leu? Não leu, porque na época... Leu assim, né, entre aspas. Que ele já sabia. Que o Caibalho ele foi escrito em 1908. Mas o Caibalho, a energia, tudo que está aqui, todo o conhecimento que está aqui em forma de palavras, já existe no campo quântico. Então Jesus tinha sim, ele teve sim acesso a todo esse conhecimento. A gente falou uma coisa para vocês, só nós aqui da Terra, que usamos a palavra, a fala, né, o som vibracional da fala para comunicar. Outros seres, eles não usam, eles não têm isso. Eles comunicam telepaticamente. Por isso que nós temos esse dom de nos comunicarmos telepaticamente com os outros. Mas a gente não faz porque tem gente que acha que isso é dom especial de alguns. Que a gente não consegue. Tem gente que maldiz, né, a religião espírita, que eles têm contato com espíritos. E todos nós temos contato. Todos nós temos um grau de mediunidade. Todos. Não há exceção. Todos nós temos. Basta a gente estar em modo receptivo para que isso se aflore dentro de nós. Entende? Então, eu entendi o seguinte. O que eu entendi foi isso.
O todo, para criar tudo que existe, ele baixou a vibração dele, né, entre aspas. E nós, para criar o que a gente quer na nossa vida, a gente vai ter que aumentar a nossa vibração. Ficou assim, vocês entenderam? Que tudo é na mente. Tudo foi criado através da mente do todo. E o todo, para criar, ele baixou a vibração da mente dele. E nós, para criarmos, temos que aumentar a vibração da nossa mente. Entende? Complexo, né? Eu demorei muito tempo para compreender isso. Porque, como eu disse no meu vídeo, que eu já fiz um vídeo falando, eu queria compreender e entender o trabalho com o entendimento de outras pessoas, a compreensão de outras pessoas. Eu não estava conseguindo. Eu tive que ler essas páginas aqui umas 4 ou 5 vezes. Porque eu não estava compreendendo. Meus ouvidos não estavam abertos ainda para ouvir. Para que os lábios do mestre enchessem meus ouvidos com a sabedoria. Não estavam. E tem o que? Acho que tem uns 3, 4 anos que eu tenho um caibalho. Mas agora que eu vim compreender o princípio da vibração. Até então, o princípio de correspondência. Não, o princípio de causa e efeito era o meu princípio favorito. Hoje é o princípio de vibração. Com certeza. Porque eu tive esse insight assim, ó. Não sei, com certeza ele veio da minha centelha divina. E talvez possa ser que faça sentido para vocês também. Por isso que eu falei, eu zerei. Aqui é o jogo da Matrix, zerei. Simplesmente, se você quer saber de onde você veio, como você foi criado, o universo é mente, o todo é mental, o todo baixou a vibração dele para criar tudo o que existe. Criou as centelhas foi criando, chegou até nós. Entendeu? Nossa centelha, ela está lá em 7ª dimensão, tá? Mas a gente consegue se comunicar com ela. Entende? Nós conseguimos. Toda a gente consegue. Você consegue, eu consigo. Por isso que Jesus falou assim, vá, mais ou menos assim, né? Eu não sei muito. Entre para o seu quarto e feche a porta. E fique em silêncio. Isso. Fique quietinho, dentro de você. Comece a procurar, porque quando você pede, quando você procura, quando você está em busca, o conhecimento chega até você. A busca, ela vem, gente, ela vem, assim, você se torna um imã para atrair aquilo que você precisa saber. Aquilo que você precisa saber no momento certo vai chegar. Eu ainda não tinha acesso a esse conhecimento, como eu já disse. Eu li muitas vezes e não tive a compreensão que eu tenho agora, porque não era o momento certo. Por isso que dizem, assim, que Deus, ele sabe o momento certo de entregar aquilo que você quer. E isso é real, isso é verdade. Entendeu, gente? Isso é verdadeiro. Então, pode apostar numa coisa. Quando eu tiver mais insight sobre a expansão da consciência, lendo qualquer livro. Uma coisa que eu pedi também antes de ter essa compreensão. Eu pedi para minha centelha divina me ajudar a compreender o que o Caibalion queria dizer. Porque eu lia, eu sabia muito bem que o Caibalion só chega nas nossas mãos quando a gente está preparado para receber o conhecimento. E eu não estava entendendo por que eu não estou preparada para receber esse conhecimento. O conhecimento para todos, mas nem todos estão para conhecimento. E eu pedi a minha centelha, como assim? Se ele chegou em minha mão pela lei da atração, eu estava pronta para receber esse conhecimento? Eu quero saber. Eu quero compreender, eu quero entender. Só que eu li e não entendi. Li uma, não entendi. Li duas, não entendi. Li três, não entendi. Até que eu decidi a 4ª vez. Peraí, nem que eu tenha que ler uma página desse livro 300 vezes, eu vou entender e compreender o que o Caibalho quer me dizer. E foi o que eu fiz. Tá? Foi o que eu fiz. No momento certo, no momento que eu falei, não, eu vou parar, eu vou entender, o entendimento, a compreensão, ela veio. Possa ser que vai vir para você de uma outra forma, mas todos os caminhos nos levam a Deus. Uma coisa que eu disse no outro vídeo lá também foi, quem assistiu o filme Lucy, sabe muito bem que ela teve acesso a todo o poder mental dela. E vocês perceberam que ela não permaneceu no corpo dela? Ela se diluiu no todo, na fonte? É isso que vai acontecer com nós. Nós vamos usar, quando nós tivermos atingido 100% de quem nós somos, nós iremos diluir na fonte. Simples assim. Vamos voltar para o mesmo lugar.
Vamos fazer a trajetória de volta. Fizemos a trajetória regresso, vamos fazer a trajetória de volta agora pro todo. É um pouco de loucura, fala sério. Todo esse auê pra voltar pra lá de novo. E quantas versões minhas não tem por aí já existindo nesse exato momento? Na mente do todo. Quantas minhas já... Por isso que quando você tem escolhas, você tem várias infinitas possibilidades para você escolher. Você escolhe uma e você se torna aquilo que você escolher. Entende? Igual, meu Deus, não vou parar esse vídeo hoje, mas eu prometo. A TV. A TV, quando ela tá ligada, tudo tá acontecendo agora, entendeu? Quando você liga qualquer canal, vai estar passando um assunto diferente. É assim, com as nossas versões. Qual versão você quer acessar? Você clica lá e acessa ela. Quem eu quero ser hoje? Como eu gostaria de agir hoje? A pessoa que eu quero me tornar, agiria assim, a pessoa que eu quero me tornar, falaria isso, a pessoa que eu quero me tornar, comeria isso, beberia isso, sairia para tal lugar, usaria esse jeito de falar, você entendeu? É sobre isso. Assim que você sintoniza na versão sua que você quer se tornar, que você quer ser. E esse tema tá aparecendo muito ultimamente pra mim, gente. Muito, 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 muito. Porque eu decidi me tornar uma outra pessoa. E cá estou eu. Decidida a trabalhar. E trabalhar pra consciência. Eu estou trabalhando pra consciência quando eu venho aqui e gravo um vídeo desse pra você. Correndo o risco de ser hostilizada. Porque esse conhecimento, ele é oculto. Ele não tá pra todos. Aliás, ele tá pra todos, mas nem todos tá pra ele. Entendeu? Então, é sobre isso o vídeo. Falei muito, né? E espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo.